Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista especialista em imagem do sistema musculoesquelético. Pessoal, e qual que é o tema de hoje? O tema da live é o poder da prática. Entenda como alavancar e destravar sua agenda de ultrassom musculoesquelético. Então, como surgiu a ideia deste tema? Bom, eu durante tempo acompanhando vários residentes, vários alunos e até vários colegas, eu pude perceber o porquê muitos têm insegurança no exame de ultrassom musculoesquelético, o porquê muitos acabam desistindo no meio do caminho e deixando de lado os exames mais promissores e menos estressantes da ultrassonografia. Eu demorei um pouco para perceber o porquê isso acontecia, mas eu pude, com o tempo, entender o porquê que essa insegurança surgia. Então, quero te contar o motivo disso para você corrigir e alavancar a sua carreira na ultrassonografia. Então, começando assim, como é que eu comecei a perceber isso? Que o tema da aula de hoje é justamente falando sobre prática. E parece óbvio, mas as pessoas às vezes confundem o que é teoria e o que é prática. Então é muito comum o pessoal pedir para acompanhar o serviço. Vou fazer um curso intensivo, quero fazer um curso intensivo com o Matheus, quero fazer um outro curso intensivo, e achar que nesse curso intensivo ele já está fazendo a prática só por participar do curso. Então, qual que é a questão mais intensiva de todos, né? Então, como eu acabo coordenando e supervisionando o Fellow de músculo, que seria o nível 4, e até curso de aperfeiçoamento de radiologia e diagnóstico por imagem, que é dos níveis 1, 2 e 3, eu tenho muito contato com alunos e comecei a perceber o quê? Que não está muito claro o que é prática e o que é teoria. Então, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que vocês vão me dizer o que está acontecendo aqui, se vocês já vivenciaram essa cena ali, aprendendo ultrassonografia. E eu quero que vocês me respondam. E aí, está tendo uma sessão de prática, sim ou não? Então, durante muito tempo, o pessoal acha que os 4 estão praticando, quando na verdade apenas quem está mostrando o exame está realizando uma prática de ultrassonografia. E algo que eu comecei a perceber com muita frequência é que às vezes o aluno ele chega e ele não faz ultrassom de quadril, ele fala assim: Matheus, me mostra como é que faz ultrassom de quadril. Aí eu sento lá, aí eu começo a realizar o exame e eu vou mostrando passo a passo para ele fazer um ultrassom de quadril. Olha, aqui você vai pesquisar derrame, a técnica é essa. Aí eu mostro para ele, aí ele olha, legal, beleza, vou começar a fazer, vou começar a praticar. E daí no mesmo dia ele não faz nada, não pega na sonda, não coloca em prática. Aí passa uma semana, aí ele: Matheus, vai ter um quadril na agenda, eu queria que você me mostrasse como é que faz quadril. Aí eu vou lá, sento, mostro de novo, e ensino, mostro como é que faz, e aí ele assistiu e não foi lá colocar em prática. Então o que acontece? Ele está ali, ó, exatamente como nessa foto, ele está ali como um telespectador. Então, pessoal, parece ser óbvio, mas ele não está praticando. Isso não é prática, isso é teoria. Você assistir alguém fazendo, você pode assistir ao vivo, ou pode assistir online, isso é teoria, você só assistir. Que é a mesma coisa dessa imagem aqui. Quando você está ali assistindo um show, você está como um espectador. Você não está praticando ali na sua guitarra, no seu violão. Você não está evoluindo na prática. Então, esses 2 exemplos, isso aqui não é prática, tá? Então, prática, pessoal, é isso aqui, ó. É você pegar o seu instrumento, é você praticar, você gastar tempo ali na coordenação motora fina, para você ir ganhando horas de experiência e entendendo. Então é muito diferente do que você ficar só assistindo.
Você precisa praticar. No ultrassom é a mesma coisa. Você pode praticar até em você mesmo. Então você precisa pôr a mão no aparelho e repetir, e melhorando aos poucos. Então o primeiro ponto aqui dessa live é a gente saber diferenciar o que é prática e o que é teoria. Então prática depende de você. Você colocar a mão, pegar o transdutor e realizar uma prática e treinar. Então isso é fundamental. Não interessa se você vai fazer um curso intensivo presencial, um curso extensivo de residência, um curso de fellow, um curso online. Todos esses segmentos vai depender da sua prática. É a sua prática que vai te dar segurança, que vai te dar movimento fino, que vai destravar e alavancar a sua carreira na ultrassonografia. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber muito bem essa diferença. E ter isso muito bem claro. E aí, quando você vai aprender algo novo, vamos supor, você não faz ainda músculo esquelético ou não faz todas as articulações, aí você quer aprender algo novo. Qual que é o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo, quando se vai aprender algo novo, é o tempo. Então, todo mundo fala, eu não tenho tempo para praticar. Então, esse aí acaba sendo o primeiro obstáculo, né? O primeiro desafio. Fala assim, pô, eu quero praticar, eu quero alavancar, mas fazer essa prática que o Matheus está falando, colocando a mão ali, eu não tenho muito tempo, já minha agenda é bem corrida, eu não consigo praticar. E aí, qual que é a dica para você começar a conseguir tempo no seu dia a dia e ter uma evolução constante na ultrassonografia? Você tem que mudar o seu pensamento padrão. O que é o funcionamento padrão da nossa mente? Se vocês observarem no dia a dia, a gente tem algumas atitudes que a gente nem pensa para agir. Quando você vai lá, você tem a rotina para ir dormir, você vai lá, escova o dente, você tem uma certa rotina. Mesma coisa quando a gente vai fazer uma agenda de ultrassom. Então quem já está acostumado a chegar 5 minutos mais tarde, sempre chega 5 minutos mais tarde. Aí chega, já termina, assim que termina, nem pensa direito, já tira o jaleco, já pega e já vai embora. Isso aí é um pensamento padrão, ele nem parou para pensar, para ver alguns casos, para tentar aprender algo a mais. Então esse pensamento padrão você tem que pegar, se questionar e falar assim, onde é que eu posso estar evoluindo constantemente? Então é simplesmente sair da zona de conforto e entrar na zona de aprendizado. E como é que se faz isso? A melhor forma de se fazer isso é através de micro-hábitos. O que são micro-hábitos? Você não precisa tirar um dia inteiro para treinar, porque até não vai funcionar muito, nem um período inteiro. Você precisa ter pequenos hábitos que você vai começar a praticar constantemente. E eu estou falando de pouco tempo, que é exatamente micro-hábitos. Então, quando você começa a alterar alguns hábitos desse seu funcionamento padrão, você começa a sempre agregar um novo exame na sua agenda. Então, é muito comum quem passou ali 10, 15 anos fazendo o mesmo exame no ultrassom, ele tem muita dificuldade de agregar um exame a mais. Mas quem acabou de sair da residência, que está ali sempre no aprendizado contínuo, o residente está na zona do aprendizado. Depois da zona do aprendizado, é normal algumas pessoas entrarem na zona de conforto. Mas é sempre bom você sempre procurar essa zona do aprendizado. Porque se você cai na sua zona de conforto, você começa a se limitar durante o tempo. E quando você cai na zona de aprendizado de novo, um exemplo do residente que está ali sempre aprendendo algo novo, é muito mais fácil, surge uma tecnologia nova, ou você absorvendo outros exames no seu dia a dia. Você vai ver com muito mais facilidade, porque você está nesse processo de aprendizado, exatamente isso. E os micro hábitos vão dar o tempo que você precisa para praticar aí do seu próprio serviço. Então são esses micro hábitos. E é muito simples, pessoal. Em relação ao tempo, que eu não vou nem chamar de problema, um desafio universal, você tem duas opções na sua vida. Ou você joga a favor dele, ou você joga contra. E como é que funciona isso? Isso aí serve em tudo na sua vida. Se você vai jogar contra, é o que? Você ter maus hábitos, que ao longo do tempo a pessoa que você vai se tornar vai ser muito pior. Hábitos de alimentação, hábitos de atividade física.
E se você tiver bons hábitos, você vai jogar a favor do tempo. E você jogar a favor do tempo é o que vai diferenciar quem você vai ser da pessoa que você poderia ser. Então você sempre pode ser muito melhor se você conseguir mudar os seus micro-hábitos, hábitos bons, então você vai ser uma pessoa muito melhor. Isso que vai diferenciar exatamente a pessoa que você poderia ser da pessoa que você é. Então esses micro-hábitos eles vão impactar não só na sua carreira da ultrassonografia, como também na vida, né? Por quê? Porque imagine só, você consegue numa semana se dedicar ali 5 minutos todos os dias para aprender uma estrutura nova, uma técnica nova. Como é que você vai estar daqui a 10 anos? Como é que você vai estar daqui a 15 anos? Você vai estar sempre evoluindo. Diferente de entrar na zona de conforto e parar ali, eu só faço esse exame e parei por aqui. Então, com o tempo, você vai ficando para trás ali, literalmente. Então, é importante também vocês saberem a diferença do que é prática e horas de voo, que é algo que as pessoas costumam confundir muito também. Então, qual que é um dos grandes erros que eu vejo no dia a dia, ali numa residência de rádio? É o aluno, o colega, ele pega, ele fez uma vez, ele viu o preceptor fazendo o exame, ele vai lá, faz uma vez o exame e ele quer aprender aonde? Na agenda, na mão na massa, já querendo abrir a agenda daquela articulação, sem praticar, sem treinar. Então ele está confundindo a prática com horas de voo. Horas de voo é depois que a gente praticou, depois que a gente dominou, aí sim a gente vai abrir a agenda com segurança e lá a gente vai ganhar horas de voo. É depois que você passou pela prática. Você não pode pular a prática. É quando você pula a prática que você vai ter insegurança no seu exame, que é onde você pode desistir porque você pulou uma etapa. Então você foi lá para a agenda, começou a ter muita dificuldade. Por quê? Porque você não fez a prática. Então você pulou uma etapa. E a prática, ela inclui vários aspectos técnicos. Vou dar um exemplo aqui de esporte, né? Um exemplo que eu gosto muito é futebol. Então, quando eu era pequeno eu fazia futebol, né? E a molecada quer entrar e quer ir direto pro jogo, né? Pô, cadê o jogo? Quando é que vão soltar a bola aí já pra gente bater uma pelada? E o professor sempre fala assim, não, a gente vai treinar o quê? Fundamento. Aí fica lá passe, chute, só pode um toque na bola, jogar em meia quadra. Então todo mundo ficava esperando o quê? O jogo. Mas o fundamento é o que vai te evoluir em qualquer atividade. Então esporte é assim, né? Então a gente fica lá treinando fundamentos durante muito tempo para depois ir para ação, ir para o jogo. E a prática, pessoal, no ultrassom é a mesma coisa. Então ninguém tem esse hábito de treinar uma técnica, um movimento de mão, uma sistematização. Então você praticando isso, você vai evoluir cada vez mais com mais segurança. E a prática ela tem que ser sem estresse. Até porque você não tem a responsabilidade de dar um laudo ali. Então é um exercício mesmo. Repetição e consciência. A gente vai sempre repetir e praticar. E tem um colega que é muito interessante, quem realmente pratica, a diferença de quem realmente pratica, das pessoas que querem pular a prática. Então tem um exemplo de um colega que ele começou, ele não sabia nada de ultrassom e ele já entrou no desafio de aprender músculo. E o que ele fez? Ele era o cara que mais praticava. Ele passava às vezes ali um tempão fazendo um exame, aí ia lá, repetia o exame no mesmo voluntário 10 vezes e ele conseguiu abrir a agenda com segurança assim, num tempo recorde. Em 3 meses ele estava fazendo o exame muito bem e com muita segurança, e me chamava para supervisionar os exames dele e realmente estava com uma técnica diferenciada. Então essa é a diferença de quem pratica, né? E assim, mas quando praticar? Então eu já vou passar algo aqui para vocês começarem a implantar aí na agenda de vocês.
Então, ó, você não precisa praticar muito, de 10 a 30 minutos no dia, ou até menos. Só não pode passar de 1 hora, porque senão fica muito extenso, você vai cansar, vai desfocar. Tem que ser uma prática focada. Então, ó, pensa bem o que é 10 a 30 minutos. Normalmente a gente faz agenda ali, tem gente que faz de 10 em 10, gente que faz de 15 em 15, ou seja, é um tempo de um exame na sua agenda. E se você faz vários exames, por que você não separa um horário para você treinar? Então é um horário ali na sua agenda. Fala assim, olha, se eu tenho uma agenda de 20 exames, eu vou separar um horário para eu treinar. Então nada mais justo do que você estar evoluindo na sua agenda de ultrassom. E aí você pode separar esse horário antes da agenda, separar o horário depois da agenda ou até durante a agenda. E depois você vai perceber que você pode treinar, não só pode, mas deve, treinar durante a sua agenda. E como é que se faz isso? Bom, vou dar um exemplo. Foi assim que eu evoluí em muitas articulações, e não só articulações, como outros exames também. Eu sabia fazer ombro, mas não tinha segurança no braço. Aí o que eu fazia? Eu estudava o braço, aparecia um paciente de ombro, eu fazia o ombro e o braço. O braço eu não tinha responsabilidade de laudar. Mesma coisa, às vezes você faz cotovelo, mas não tem segurança no punho. Então você aproveita aquela oportunidade e já treina a outra articulação, porque está ali na sua frente. Isso é treinar durante a agenda. Então, por exemplo, quando eu não sabia fazer carótida, mas eu sabia fazer tireoide. Terminava a tireoide e fazia a carótida. Aprendi a fazer carótida, mas não sabia o plexo. Terminava a carótida e ia para o plexo. Então você está ali, já na ação, mas se você não mudar o seu pensamento padrão, você vai cair naquela rotina de querer fazer exame rápido, de querer já partir para o próximo exame, querer sair mais cedo, querer ir embora mais cedo. Então você tem que ter essa consciência que você pode evoluir cada vez mais e ter uma constante durante os anos que vai te diferenciar daquele que ficou na zona de conforto. Então você vai entrar na zona de aprendizado. Então isso que vai diferenciar a sua consciência e a sua dedicação para sempre estar evoluindo constantemente. E o ultrassom musculoesquelético ele tem uma grande vantagem. Qual que é a grande vantagem? Que você pode praticar em qualquer pessoa. Você pode praticar na sua secretária, em qualquer voluntário, você pode praticar em você mesmo. Por exemplo, quer praticar punho, mão, você não precisa de ninguém, você pode praticar sozinho. Tornozelo, pé, e além de praticar durante a sua agenda também. Então ele tem essa vantagem de serem exames simples, de fácil exposição e de fácil prática. Então você pode praticar em qualquer pessoa, em família. Agora, quando a gente fala de outros exames de ultrassom, às vezes já fica mais difícil, né? E se você... O ultrassom esquelético ele funciona como um efeito dominó. Porque a partir do momento que você dominou uma articulação de músculo esquelético, fica muito mais fácil você praticar nas demais. Então você dominou uma, fica muito mais fácil você pegar a segunda, terceira e assim consecutivamente. E o que você vai precisar para a sua prática? Para você não chegar e falar assim, pô, estou pronto. Matheus já me ensinou a importância de praticar, já falou quando eu vou praticar, como eu vou praticar, né? E o que você vai precisar nesse seu período de prática. Bom, primeira coisa, você vai definir o que você vai fazer naquele pequeno tempo. Então vamos supor, você quer aprender uma articulação nova, separa 30 minutos. Não, dentro da articulação que tem ali 6 passos, eu quero aprender uma estrutura nova. 5 minutos tá bom. Olha a quantidade de tempo que você vai dedicar. Então, muito pouco, né? Então, primeira coisa, definir o que você vai praticar. Estipular o tempo que você vai praticar. Então, vamos lá. Vamos praticar uma articulação. Cotovelo não tem segurança. Não faço cotovelo ainda. É essa a próxima articulação que eu vou pegar. Só faço ombro. Então, você vai dar uma revisada no cotovelo, numa anatomia bem direcionada, conforme eu expliquei aqui numa das lives anteriores, né?
somente o que você precisa, somente o necessário para fazer o exame. Não vai abrir atlas de anatomia. Você vai focar ali na anatomia que você precisa para realizar a sua prática. E na prática, como é sem estresse, você vai prestar atenção em vários aspectos. Você vai prestar atenção na sua técnica fina, no movimento que você faz na sua mão. Então, qual que é o movimento que você vai fazer para a imagem aparecer na tela? Então, ali você tem aquela tranquilidade de não ter a responsabilidade, de não estar ali na frente do paciente, precisando liberar um laudo, precisando dar um diagnóstico. Você está praticando com calma, fazendo o movimento adequado, treinando, sentindo que é exatamente quando vocês estão vendo uma demonstração de um professor. Está lá mostrando com muita facilidade, pegando o ligamento, pegando de diversas estruturas. Ele não começou sabendo assim. Foram anos treinando, anos praticando, para ele demonstrar aquelas estruturas. Então, com vocês não vai ser diferente também. A primeira vez que você vai tentar, você não vai conseguir. Mas praticando, colocando em dia, refinando, a sua evolução técnica manual ela vai ser muito, muito rápida. E para isso é necessário o quê? Paciência e repetição. Então, ó lá, estudou um pouquinho na anatomia. Foi lá, focou na técnica fina, no movimento. Paciência e repetição. Porque se você separar sempre um pequeno tempo ali nas suas agendas, você vai estar repetindo com frequência e com um pouco de paciência você vai notar a sua evolução. E sempre comparar. O estudo comparativo, você vai treinar o quê? A angulação do transdutor, pressão do transdutor, o movimento que você vai fazer, você sempre vai trazer mais consciência ainda para a técnica. Porque a hora que você divide sua tela lá no ultrassom, você vai tentar pegar duas imagens exatamente iguais. Então, estou treinando o cotovelo. Vou pegar os flexores. Pegou de um lado, vai do outro lado e tenta fazer a mesma imagem. E aí você começa a corrigir o porquê que aquela imagem não está sendo exatamente a mesma. E com isso você vai ter mais consciência ainda na sua prática. Então, o que vocês precisam saber, pessoal, é que a prática ela precisa de prática. Então, qual seria o primeiro ponto aqui para a gente resumir a nossa live de hoje? Primeiro ponto é entender o que é teoria e o que é prática. Então, para de pedir para sempre alguém te demonstrar. Assiste uma vez e já vai direto colocar a mão, treinando, realizando uma prática com consciência, para você destravar a sua técnica. Porque depois disso, aí sim você pode voltar lá, ver como é que faz, para você ir corrigindo e ir praticando ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa, diferenciar o que é prática, o que é teoria, e saber que só praticando você vai ficar bom. Segundo ponto, como que eu vou praticar? Não tenho tempo. Então é mudar, sair da zona de conforto, entrar na zona de aprendizado, que depois você vai ver que a melhor área, a melhor zona que você pode estar é a zona de aprendizado, porque você sempre vai estar aprendendo algo novo, e com isso em pouco tempo você vai sentir facilidade sempre aprender algo novo ainda mais, e é algo que vai te diferenciar no longo prazo, no médio, diria até no curto prazo. O ultrassom ele é muito dinâmico, né? Ele não é um método difícil de você aprender, que você vai colher os frutos só lá na frente, é muito mais rápido. Então no curto, médio e longo prazo, mas conforme você vai praticando, você vai evoluindo cada vez mais. E aplicar isso na sua agenda. Então se você tem lá 20 horários de agenda, separa um para você treinar. Pode ser no final, pode ser no final, pode ser no início da agenda. E lembrar que é possível praticar até no meio da agenda. Se você já faz uma articulação, você vai ter o efeito dominó nas demais, que é muito mais fácil você ir lá e já praticar nas demais articulações. Sempre lembrar, fazer uma breve revisão do que você vai praticar, para você encaixar no tempo necessário. Depois, sempre ter consciência na técnica fina, na sua ergonomia. Então, muita gente tem dor no ombro fazendo ultrassom. Então, você está realizando o exame e ao invés de focar na imagem, na técnica, você sentir como é que está a sua musculatura, você vai tendo mais consciência e buscando um modelo mais ergonômico para você trabalhar. Ter paciência, que com a repetição você vai ter a evolução, e comparativo sempre.
E assim você vai aprender ultrassom musculoesquelético praticando aí, do seu próprio serviço, sem precisar sair de perto da sua família, sem precisar fechar grandes períodos para trabalhar, de trabalho, né? Deixar de trabalhar, sem gastar com avião, e cada vez mais você vai aprendendo novos exames durante esse período.